Olá, tudo bem com você? Eu sou o João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia e quero já te dar as boas-vindas aqui nesse canal que tem como missão, propósito, levar de forma profunda o conteúdo da Palavra de Deus para transformar a sua vida, para você receber de verdade aquilo que é a direção do Senhor para a sua história, sem distorções, sem manipulações. E o texto de hoje, o texto que nós vamos estudar, ele leva para nós essa transformação. Trata-se daquele texto que está presente em Mateus capítulo 9, versículos 27 a 31, onde Jesus cura 2 cegos. E esse texto é maravilhoso. Antes da gente mergulhar nele, eu quero já te pedir que você possa curtir, compartilhar, que você possa deixar aqui os seus comentários. Isso ajuda muito a gente a propagar a palavra de Deus e eu quero inclusive já deixar aqui o meu profundo agradecimento. Gente, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que estão falando da grandiosa transformação que tem experimentado nesse nosso canal e também no nosso projeto Bíblia Play, que ensina as pessoas a lerem a Bíblia, extrair do texto a verdade que ele contém. Então, deixa aqui seu comentário, deixa aqui o seu testemunho, deixa aqui sua sugestão de tema, é muito importante para nós. Além disso, ative o sininho para receber as notificações ao você se inscrever aqui no nosso canal, beleza? Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos mergulhar nesse texto que ele é muito profundo. Diz assim: partindo Jesus dali, puseram-se a segui-lo 2 cegos que gritavam e diziam: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Quando entrou em casa, os cegos aproximaram-se dele. Jesus lhes perguntou: credes vós que tenho o poder de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então tocou-lhes os olhos e disse: seja feito segundo a vossa fé. E os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os admoestou com energia: cuidado para que ninguém o saiba. Mas eles, ao saírem dali, espalharam sua fama por toda aquela região. Vamos então compreender alguns pontos fundamentais que estão presentes aqui. Jesus ministra cura a esses 2 cegos. Eles vão receber visão. E isso parece redundante dizer, mas não é. Nós vamos entender que este processo é fundamental dentro da narrativa do texto de Mateus, porque ele está baseado justamente na dinâmica textual e teológica de Marcos, onde, justamente, a cegueira, além, claro, de física, também é uma cegueira de não enxergar a verdade daquilo que é Jesus. Ou seja, Jesus de Nazaré como o Messias de Deus. Esse dado é muito importante. Tudo bem? Outra informação fundamental é que esse texto, muito embora ele tenha relação com aquilo que está narrado em Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52, que é justamente o momento em que Jesus cura o cego Bartimeu, lá em Marcos, não se trata aqui da mesma história, ok? Esse fato é muito importante. Trata-se aqui de uma outra cura, de um outro milagre que Jesus está realizando. Outro dado fundamental também é que no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 20, nos versículos 29 a 34, existe um outro relato no qual 2 homens também são curados de cegueira. E aí,
há diferenças entre esses dois relatos, tá? Esse fato é muito importante, porque não é uma mera repetição o que aparecerá lá no capítulo 20, versículo 29 e seguintes. Trata-se de uma outra narrativa. E um outro último detalhe importante para a gente mergulhar nesse texto é justamente compreender, pessoal, que dentro do Evangelho de Mateus, Jesus, em alguns momentos, realiza a cura aos pares. Exatamente, aqui são duas pessoas curadas, lá na frente no capítulo 20, como eu falei, não é? Mais dois serão curados, e no capítulo 8, versículos 28 a 34, dois são libertos de demônios. Esse fato também é muito interessante, tá? Por quê? Justamente porque o número 2 ele vai evocar dentro da tradição daquele povo judeu daquela época a ideia do testemunho, tá? Então, por exemplo, em Lucas a gente vai encontrar isso, a ida de 2 em 2, não é? Que vão em missão. Em Atos dos Apóstolos isso também vai acontecer, 2 em 2, isso significa um fala e outro testemunha. Alguns autores vão apontar para essa realidade aqui, então, dos dois cegos e desses pares aos quais Jesus ministra a cura dentro da obra mateana, tá? Vamos lá, no versículo 27 diz assim, Jesus partindo dali, puseram-se a segui-lo dois cegos. Mateus aqui utiliza uma expressão para o partindo dali, não é? Puseram-se a segui-lo. Nós temos assim, caí paragonte ekeiten, ou seja, e passando dali, não é? Ou partindo dali, ou seguindo dali. Essa é uma expressão de transição e ela vai preparar o caminho para esta perícope que nós estamos lendo. Trata-se aqui de um dado muito interessante, que é justamente o seguinte: Jesus está, não é, realizando uma caminhada, e essa caminhada é justamente aquela que começa na Galileia e também vai lá para Jerusalém. Isso está dentro do Evangelho de Marcos, isso também se encontra dentro do Evangelho de Lucas, tá? Mas há um outro dado interessante. Diz aqui que estes homens puseram-se a segui-lo, esses dois cegos. Então, o que nós temos aqui, em grego, é akolutessan auto dio tifloi, tá? E o que está aqui em jogo? Trata-se de um segmento não pelo fato de que eles tinham Jesus como mestre, mas pelo fato deles quererem a cura. Então, quando Mateus constrói dessa forma o início do relato, é isso que ele quer enfatizar. Os dois não estão seguindo Jesus porque tem o Cristo como o seu mestre. Eles querem a cura, tá? E justamente por quê? Porque a cegueira, ela era mal vista naquela época. E isso advém justamente de tradições presentes no Antigo Testamento. A cegueira vai ser compreendida como o julgamento de Deus. Isso nós vamos encontrar lá em Gênesis capítulo 19, versículo 11, Êxodo capítulo 4, versículo 11, Deuteronômio capítulo 28, versículo 28 seguintes. Também nós vamos encontrar isso na tradição rabínica, dentro da Mishnah e depois repetido no Talmud, não é? No tratado Shabat, por exemplo. Lá em João, no capítulo 9, versículo 2, isso vai aparecer. E além disso, é preciso também ter claro que a cegueira gerava uma série de limitações para que o sujeito pudesse vivenciar até mesmo a religião. Nós vamos ver isso, por exemplo, lá em Levítico, capítulo 21, versículo 20, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 8b,
E também nós encontramos isso em manuscritos de Qumran, por exemplo, no manuscrito 1QM, no capítulo 7, versículos 4 a 5. Então a cegueira era muito mal vista e esses dois homens queriam se livrar dela. E o texto diz que eles gritavam. O verbo aqui, krasontes, em grego, justamente sugere a força da voz deles, tá? Que é o mesmo verbo para chorar, bradar. Então esses homens desesperadamente vão atrás de Jesus e eles bradam: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Bom, aqui nesse momento trata-se justamente da referência messiânica filho de Davi. E essa referência, ela vai já aparecer no texto de entrada do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 1, versículo 1, quando vai dizer justamente que Jesus era filho de Abraão e filho de Davi. Em outras palavras, descendente da tribo de Judá, descendente da família de Davi, e isso significa muito. Por quê? Porque se tinha justamente a crença na promessa que Deus havia feito a Davi, que o seu trono seria eterno. E que, portanto, aquele que vem para reinar viria justamente da família de Davi. Isso está lá no 2 Samuel, capítulo 7, versículos de 12 a 16. E dentro de Mateus, essa titulação, ela vai ser muito bem trabalhada. Mais inclusive do que em Marcos, mais inclusive do que em Lucas e até propriamente João. Nós vamos encontrar essa expressão aparecendo em diversos momentos, e alguns desses momentos são capítulo 12, versículo 23, capítulo 15, versículo 22, capítulo 20, versículo 30, capítulo 21, versículo 9, e também no versículo 15 e capítulo 22, versículo 42. Só que, neste momento, neste texto, trata-se da primeira vez em que esse título se encontra na boca de alguma pessoa. Então aparece na boca de dois cegos. Olha que coisa interessante. Neste sentido, eles reconhecem Jesus como o Messias, como o filho de Davi, como aquele que vem para reinar. Agora, é muito interessante aqui que esses dois homens clamam por cura a este que será o filho de Davi, Jesus de Nazaré. E aqui há uma lógica para isso. Há uma lógica, justamente por quê? Porque quando nós olhamos para a tradição do Antigo Testamento, que fala a respeito do Messias, esse Messias vem justamente para restaurar a visão dos cegos. A gente encontra isso em Isaías, no capítulo 61, a partir do versículo 1. Ele vem para restaurar a visão dos cegos. Então, nesse sentido, estes homens clamam a pessoa certa. Eles estão na clareza do reconhecimento de que ele é o Messias. Um outro dado fantástico para mim é que na tradição bíblica, no Antigo Testamento, Deus tem todo o poder sobre a cegueira, sobre a visão. Nós vemos isso em Êxodo capítulo 4, versículo 11, Provérbios capítulo 20, versículo 12. E dentro do Antigo Testamento, o profeta, ele é, de algum modo, não é, aquele que a partir de Deus pode inclusive restaurar a visão humana. Essa experiência de um profeta que vivencia isso está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículos 18 a 20, por exemplo. Então há um dado muito importante que está posto aqui. Jesus vai ser reconhecido por esses dois homens como este profeta, Messias Cristo,
filho de Davi, enviado de Deus Pai. Então Jesus entra em casa, esses cegos se aproximam. E, gente, isso vai nos lembrar Isaías capítulo 29, versículo 18 e capítulo 35, versículo 5, onde o Messias, neste período messiânico, restaura, curando a vista dos cegos. Que coisa mais maravilhosa! E esses homens manifestam fé, eles manifestam ousadia, eles se aproximam dele. E o texto diz que Jesus tinha entrado em casa, provavelmente esses homens entraram junto na casa com Jesus. Que coisa linda! E Jesus então lhes pergunta: credes vós que tem o poder de fazer isso? E eles respondem: sim, Senhor. E utilizam aqui Kyrios. Kyrios é justamente esse título que era dado ao imperador e dado a Deus Pai no Antigo Testamento. Jesus então toca os olhos desses dois e vai fazer uma afirmação que ele repete em diversos momentos do próprio texto de Mateus. Seja feito segundo a vossa fé. Isso Jesus vai dizer no capítulo 8, versículo 13, capítulo 9, versículo 29, capítulo 15, versículo 28. E qual vai ser o resultado desse toque de Jesus? Os olhos deles se abriram. Os olhos deles voltaram a enxergar. E Jesus, então, ele os admoesta, dá a eles uma ordem com energia, diz o texto, com força. Cuidado para que ninguém o saiba. Gente, isso aparece dentro do texto de Mateus, no capítulo 8, versículo 4, capítulo 12, versículo 16, capítulo 16, versículo 20, capítulo 17, versículo 9. Agora, por que Jesus faz isso? Este é um dado teológico fundamental. Talvez uma das coisas mais importantes que você vai aprender aqui hoje nesse vídeo. Trata-se do segredo messiânico. Esse segredo messiânico ele está presente em Marcos. E como Marcos foi base para Mateus na sua redação, Mateus pega essa ideia. O que é esse segredo messiânico em rápidas palavras? Jesus não quer ser reconhecido apenas pelo seu poder ou pela expressão do seu poder. Ele quer ser reconhecido como aquele que é o servo sofredor, aquele que dá a vida pelos seus. Esse dado é muito interessante. Então, quando Jesus diz, olha, não conta para ninguém, é porque ele não quer que a multidão tenha uma visão distorcida daquilo que ele é. Percebe? E aí uma grande lição. Quantas e quantas e quantas pessoas buscam Jesus, buscam a Deus simples e puramente pelos milagres, pelos sinais e pelos prodígios. Não é isso o que Jesus quer. Milagre, cura, sinal, prodígio são meios que nos conduzem a uma experiência viva e concreta com Deus. Cura, milagre, sinal e prodígio é só um caminho, não é o fim. Percebe? Esse dado é muito importante para nós. Então, nesse sentido, é que Jesus então pede que eles não digam nada para ninguém. Mas eles desobedecem. Os dois cegos desobedecem, diz o versículo 31, e eles, ao saírem dali, espalharam a sua fama por toda aquela região. E esse tipo de visão vai aparecer ainda dentro do texto de Mateus, do capítulo 9, aqui no versículo 26, mas também no versículo 31, no versículo 33 mais para frente. As pessoas, muitas vezes curadas, vão falar, vão dizer e vão espalhar a fama dele por toda a região. Bom, o que fica para nós desse texto? Fica para nós a seguinte pergunta. Primeiro, por que nós
muitas vezes, educamos mal o nosso povo, fazendo com que o nosso povo busque a Jesus só pela cura, só pela libertação, só pelos sinais, só pelos prodígios. Esse dado é importante. 2. Será que de fato nós temos fé e clareza de que Jesus é o Messias? Será que nós realmente cremos que é Ele a salvação? Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Até amanhã, com a graça de Deus. Tchau!